Olá a todos, mais um vídeo. Compartilhar um serviço que eu estou fazendo. É uma cama de criança. A cama ela já está parcialmente montada, mas ela está só no encaixe. Posteriormente eu vou desmontar e mostrar como que foi feito todos os encaixes. Então aqui, ó, ela está só no encaixe. Aqui. O encaixe está... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui só um instante. Sim. Aqui, ó, toda no encaixe. Tudo encaixe também, não tem parafuso até o momento. Posteriormente eu vou desmontar e mostrar como foi feito cada parte dessa. Então, a princípio eu vou falar aqui qual que são as medidas que foram feitas. A cama, a medida total externa, aqui a largura ela está com 78 por fora, por 1,57,5. Então, 1,57 por 78. 1,57,5 por 78. Está sendo feito em madeira cacheta. Essas pecinhas aqui eu fiz em MDF de 15 milímetros. Essa peça aqui ela tem 6 centímetros e a espessura aqui ela tem 2,5. Então todas as espessuras aqui são 2,5. 2,5 aqui, 2,5 aqui. Aqui eu tenho 5 centímetros por 5 centímetros aqui de espaço. E aqui eu tenho 4,9 por 4,9 de peça. 4,9, 4 centímetros e 9 milímetros, 49 milímetros. Tirei aqui 1 milímetro aqui nessa peça aqui, ó, porque se caso eu fizesse com 5, aí a medida interna ia aumentar na proporção que não serve para o colchão. Então aqui eu tirei 1 milímetro que fica imperceptível e atende o que eu preciso. A medida interna ela está com 72 por 1,52,5, ou seja, vai ser para um colchão de 1,50. O colchão é de 1,50 por 70. Então a medida de 72 é para ter a folga do colchão. E esse espaço aqui, ó, dessa peça até essa peça, 12 milímetros, 12 centímetros, que é a espessura do colchão. Então esse aqui foi feito para um colchão de 12 centímetros. Então o colchão vai apoiar aqui e vai finalizar aqui. Terá 6 centímetros aqui de reforço para evitar que a criança escorregue. Posteriormente vai ser feito o abaulado aqui, ó. Eu vou passar uma tupia aqui, ó, arredondando as quinas, em todas as partes, inclusive aqui na parte interna também, porque a quina, ela, para criança, não é muito aconselhável. Então, arredondando as quinas fica mais seguro. Então, o próximo passo agora, eu vou fazer aqui, eu vou desmontar o que eu fiz aqui, o que foi feito, e mostrar como foi feito os encaixes. Só um detalhe antes de desmontar, lembrando que essa cama aqui eu estou apenas reproduzindo um desenho, né? Estou reproduzindo o desenho de uma foto. E essa altura aqui, ó, ela está com 34 centímetros e a cabeceira com 54. Então cabeceira 54 de altura e peseira de 34. Então, aqui a peça está desmontada, né? A cabeceira. Então, o que for explicado aqui é o mesmo raciocínio para as demais peças. Essa peça aqui eu fiz ela com 32 centímetros. 32 e a menor está com 12. MDF de 15 milímetros. Então aqui ela está toda desmontada. Todos esses encaixes aqui, ó. Esses furos aqui, ó, foram feitos com a tupia. Essa tupia maior aqui, ó,
eu utilizei como referência esse paralelo aqui, ó. Coloquei uma madeira aqui para ficar mais estável, mas é o paralelo original da máquina. E aí eu coloquei essa madeira para dar uma estabilidade melhor ao passar a peça. Então, foi feito com a fresa de 6 milímetros e a profundidade aqui está com 1 centímetro. Os encaixes aqui estão com 2 centímetros de comprimento. E esses furos aqui, os furos foram feitos também com a tupia, porém com uma fresa de 12, utilizando o mesmo paralelo. Então todos os encaixes aqui é com 12 milímetros. Então este é o procedimento. Então agora eu vou fazer aqui vou montar todas as peças. Posteriormente eu vou fazer o abaulado utilizando essa tupia aqui, ó, com essa fresa, que vai ficar esse abaulado aqui, ó. Então no final vai ficar esse abaulado. Então vou fazer aqui o abaulado nesses dois lados aqui, ó, porque eu não consigo fazer depois que a peça estiver colada aqui, ó. Depois que a peça estiver colada aqui eu não consigo, porque a tupia não encaixa. Então vou fazer o abaulado daqui para cá, aí depois eu monto e faço com a peça montada. Vou fazer esse procedimento e volto. Aqui eu fiz o abaulado aqui, ó. E aqui eu deixei para aqui. Deixa eu ver se eu consigo encaixar. Vamos mostrar. Aí eu não completei aqui porque depois quando eu passar a fresa aqui, ó, aí vai dar o acabamento aqui, ó. Se passar direto ia ficar um buraco. Então, e este espaço aqui, ó, quando o MDF de 15 mm ele apoiar aqui, ó, ele vai facear justamente no final no final do abaulado aqui, ó. Então o abaulado vem, finaliza e o MDF continua. Eu vou dar procedimento aqui, continuidade aqui e volto. Volto aqui dando continuidade, que as peças já estão coladas. A junção aqui ficou muito boa, inclusive eu já passei até as lixas aqui, ó. Aqui eu já passei a tupia. Aqui no cantinho aqui fica a marca, mas eu já estou lixando também. Então já está toda fixada as peças. Essa aqui eu já estou lixando, então aqui o acabamento fica dessa forma após a lixa. Aqui embaixo no pé, onde vai apoiar no chão, eu fiz também, para dar uma para que quando arrastar a cama não quebrar as quinas. Então aqui esse arredondado favorece. Então já está toda praticamente pronta aqui, ó. Falta acertar essa peça aqui para fixar ainda. Vou fazer também na parte interna aqui, ó, um furo e vou fixar um parafuso aqui para reforçar mais essa junção. Apesar que essa fixação aqui ela ficou muito boa. Isso aqui não solta, mas não solta mesmo. Porém, para uma garantia melhor do serviço, vou fazer um furo aqui e vou colocar um parafuso de 2 centímetros para fixar essa peça nessa. Teoricamente quase que nem precisa, mas eu vou fazer assim também. Todas as peças na parte interna. Então vou dar continuidade aqui e volto. Mais uma etapa concluída. Aqui está pronto já a parte de cima da peseira que estava faltando. Da cabeceira, né? Então é isso aí, ó. A peseira também já está com a parte lá também, toda certinha. Agora o próximo passo, vou colocar o rodapé na grade. Aqui eu tenho a grade. Fiz essa peça aqui com esse rebaixo. Aqui tem 2 centímetros. Esses 2 centímetros aqui é relativo ao rodapé. Então aqui eu vou fixar aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Na verdade aqui não era para eu ter
arredondado aqui, mas isso aqui é irrelevante. Que não aparece, não precisava ter arredondado. Então aqui os 2 centímetros para encaixar. E aqui eu vou fixar por aqui, ó. Parafuso aqui e 2 centímetros aqui. Então vou fazer essa fixação aqui e volto. Então essa aqui é a parte que de fora ficou dessa forma. Arredondei aqui também para não quebrar a quina no chão. Essa é a parte externa. A parte interna tá desse jeito aqui. Ao fazer o corte aqui, ó, eu cometi um erro e tirei essa peça menor. Aí eu fiz uma emenda aqui de 6 milímetros para completar. Aqui eu já tenho um estrado. Esse estrado foi feito em MDF e madeira maciça. Aqui eu tenho um paraju. Então, MDF, parafusado aqui, ó, 15 milímetros e a grade está feita. Aqui também MDF. E aqui também MDF. Então essa é a grade. Parece frágil por ter MDF, mas não é frágil porque todo o apoio vai estar nessa peça aqui, ó. Então toda a força será feita nessa peça que vai estar apoiada no chão. Então a grade ela está praticamente livre, não vai ter força nenhuma na grade. Aqui eu vou colocar um MDF de 9 milímetros. Tá parecendo menos aqui por causa do abaulado aqui, mas aqui tem 9 milímetros entre essa peça e essa. De tal forma que o colchão vai ficar com 12 livre aqui, ó. Então esse espaço aqui é o do colchão. Aqui vem 9 de MDF. Então agora o próximo passo é fazer a montagem e eu volto. De volta, agora a câmera já está toda montada. Esse foi o serviço que ficou. 100% montada e também está toda lixada. Aqui, ó, foi feito esse aqui é a base, né, que vai apoiar o colchão, que é o fundo de 9 milímetros. Aí eu fiz um abaulado aqui do lado de dentro também para dar o equilíbrio com esse aqui. Então, como eu quis ficar todo arredondado, aí eu fiz abaulado aqui e aqui também. Em todas as extremidades também. Apesar de que essa junção ela ficou muito firme, eu fiz a fixação de um parafuso também aqui, ó. Esse parafuso ele está na diagonal, de tal forma que fixa nessa peça e na cavilha também. Aqui também eu coloquei um parafuso na diagonal aqui, para travar essa peça, apesar de que ficou muito firme. Em todas as extremidades, na cabeceira também. Então, isso é o efeito. A parte interna com abaulado aqui também. Posteriormente aqui eu vou fazer a pintura uns 3 centímetros aqui, ó, porque como tem 1 centímetro de folga aqui do colchão, a vista de fora aparece um pouco aqui, ó. Então aqui 3 centímetros do lado de dentro aqui do MDF vai ser pintado também. Não vou pintar o MDF todo, porque acredito que não é aconselhável o colchão ficar sobre a tinta. Então aqui eu vou deixar o MDF cru, apenas 3 centímetros aqui de tinta. Na parte de baixo eu vou pintar porque está muito próximo do chão, aí eu vou pintar para proteger o MDF. Essa pintura ela será feita com a pistola elétrica. Apesar de que não é o material mais adequado para a pintura, mas eu vou fazer com essa pistola elétrica aqui, ó, e vou ver qual que vai ser o resultado. Apesar de que esse tipo de material não é esse tipo de produto não é o material mais adequado. Seria compressor com pistola convencional mesmo. Mas acredito que vai me dar um resultado satisfatório. Vamos ver. É uma pistola elétrica, um compressorzinho que puxa o ar. Funciona como se fosse um ar direto. Então o ar continua aqui. A tinta será uma tinta nitro. Estou usando aqui uma tinta PU. Desculpa. Uma tinta automotiva, aqui é o fundo e aqui é a tinta. Não é necessário catalisar, apenas diluente. Então aqui vou fazer aqui a preparação aqui do fundo, fazer a primeira aplicação para ver qual que vai ser o efeito com essa pistola elétrica. 2 detalhes importantes aqui, ó, que aqui essas peças elas estão lixadas com lixas 100, 150 e 220, ou seja, aqui a última lixa que eu apliquei aqui foi 220 para posterior aplicar o fundo. Outro detalhe é que essa parte aqui ela não tem rodapé,
nem essa parte aqui, nem a cabeceira, para favorecer a circulação de ar. Então aqui o rodapé está tampando aqui, ó. Aqui está aberto. E posteriormente será feito alguns furos aqui para o colchão respirar, para não ficar abafado. Então a primeira impressão aqui é que o equipamento ele joga muita tinta. Ficou bom. Tem que aprender a regulagem da pistola porque ela é diferente das outras. Então tem que aprender a regulagem dela para diminuir um pouco o jato de tinta. Mas aqui mesmo com o jato muito concentrado, ele ficou muito bom. Então posteriormente a aplicação do fundo, eu vou colocar mais massa plástica aqui, ó, em algumas partes. Lembrando que esqueci de falar que aqui foi feito com massa plástica, todas as imperfeições e os buracos eu tampei com massa plástica. Então vou dar continuidade para aplicar o fundo em na cama toda e posteriormente ir dando o acabamento com a massa plástica onde for necessário. Pouca coisa que vai ser necessária. Mas a primeira impressão aqui do equipamento é que o equipamento ele atende sim a necessidade que eu preciso. Então aqui eu já acabei de aplicar o fundo. Antes de mostrar o processo pronto, eu vou fazer algumas considerações sobre essa ferramenta aqui. É uma ferramenta que é relativamente barata. É uma ferramenta que possui algumas limitações. Limitações essas que eu já sabia antes de comprar, então quando eu comprei eu já sabia de todas as limitações. Então não é uma ferramenta para acabamento fino. Então ela é uma ferramenta para aplicar tinta, porém não é para acabamento fino. Uma desvantagem que tem é que esse motorzinho ele esquenta muito, então não é para serviço muito grande. Então para o que eu preciso aqui é pouca coisa, então me atendeu perfeitamente. Então lembrar que se for serviço muito grande, se ela esquentar muito é necessário parar. A segunda desvantagem é que ela tem pouca regulagem e o jato ele sai muito concentrado. Então se não tiver uma certa experiência com pistola de acabamento, não acontece um acabamento satisfatório em função do jato aqui ser muito concentrado. E é muito concentrado e tem pouca regulagem. Então assim, as principais desvantagens que eu verifiquei são essas duas. Porém, para o que eu preciso, me atendeu perfeitamente. Então o resultado que ficou foi este. Apenas o fundo, ainda falta a tinta. Resultado que para mim até no momento está muito satisfatório, em função das limitações que a ferramenta oferece. Aqui eu apliquei 2 camadas de fundo. Eu apliquei uma camada, retoquei com a massa plástica onde foi necessário, em alguns locais foi necessário, e lixei o fundo, lixei a massa e apliquei novamente. Então esse resultado aqui, ó, são 2 camadas de fundo. Com exceção do topo aqui do MDF, que ele puxa muito, foi necessário dar 3 ou 4 camadas em alguns locais. Falta lixar ainda, com exceção do topo, 2 camadas mais a tinta, mais a massa. Então o resultado para mim aqui até no momento está muito satisfatório. Gostei da ferramenta. E esse é o resultado. Agora o próximo passo é aplicar a lixa 320. Vou lixar aqui com 320 e aplicar a tinta. A tinta vai ser branca e vou ver qual que é o comportamento em questão da tinta. O fundo ficou muito bom, vamos ver a tinta. Então eu vou lixar aqui, fazer a aplicação da lixa. Já está seco. Aqui depois da aplicação tem
3 dias mais ou menos, depois que eu apliquei, agora que eu estou voltando ao processo. Então tem 3 dias e está super seco. Então vou fazer esse processo aqui da lixa. Tá vendo? Pozinho muito seco. E aplicar a tinta. E eu volto com o resultado. Detalhes aqui só para não ficar sem registro. Aqui é o MDF de 9. Aqui eu isolei aqui com fita crepe e um jornal. E aqui 3 centímetros para dar o acabamento. Então aqui está o fundo, posteriormente eu vou lixar para dar o acabamento. Outro detalhe que eu gostaria de mostrar é essa peça aqui, ó. Porque essa peça aqui, ela está aqui para reforçar essa aqui, que por sua vez vai ser a base do estrado. Então aqui o estrado vai apoiar. Essa peça ela está na posição da madeira que fica aqui. Coloquei essa peça para aqui. A força exercida sobre o estrado, que por sua vez vai ser direcionada para essa peça aqui, ó, para que a força seja direcionada para essa peça e não para o parafuso. Porque como essa peça aqui, ó, ela tem menos do que 15 milímetros, e aqui nós temos 15 milímetros, então significa que essa peça aqui, ó, essa peça que vai apoiar aqui, ela não apoia nessa peça. Então aqui ela fica solta. Se não tiver essa peça aqui, ó, aí toda a força é direcionada para o parafuso. Aí eu não quero que a força seja direcionada no parafuso. Então por isso que eu coloquei essa peça aqui. Aí eu coloquei uma peça em todas as extremidades aqui, onde vai apoiar. Então é isso. Ficou satisfatório na necessidade que eu precisava. Vamos ver esse é o resultado. Aqui eu fiz um furo com a serra-copo de 6 centímetros de diâmetro, para favorecer a circulação de ar. Aqui tem uma emenda. Aqui tem a fixação de alguns parafusos que eu vou colocar posteriormente. Parafuso. Aqui, os 3 centímetros que eu coloquei aqui para quando o colchão apoiar, aparecer aqui de lado branco também, porque tem uma folga entre o colchão e essa peça, uma pequena folga. Então é isso, graças a Deus ficou de acordo com a minha necessidade, ficou bom. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.